Eu começaria talvez com uma declaração, não sei se é uma declaração de interesses, mas é talvez interessante. Eu estava com o Daniel Pires num sábado do final de 2017, quando, enfim, num lugar sagrado, aqui já hoje mais uma vez referido, a Feira da Lavra, veio ao meu encontro a primeira série da Serra Nova, em 33 magníficos volumes, portanto encadernado. Não vou revelar os pormenores da transação, mas após este primeiro encontro físico com a materialidade da revista sob a égide do Daniel, porque o Daniel tem o condão também de trair estas coisas, achei que eles tinham o dever de uma vez mais sob a égide do Daniel, e desta vez sob a égide intelectual, procurar ilustrar o labor imenso e monumental que ele tem feito em torno também da Seara Nova. E para isso escolhi, enfim, aquilo que é mais óbvio, que é o ensaio. É uma entrada, mas é um ensaio. O Miguel Real disse que eram quase 100 páginas, mas não são 103 páginas completas e 2 franjas. São 105 páginas que o Daniel dedica aqui à Seara Nova. E evocando esta entrada, ou este ensaio, eu evoco também o dicionário da imprensa periódica literária. Bom, como é que o Daniel vai abordar este monumento, que são os 1600, aliás, na altura, ele chega a abordar até 98, portanto entra já pela segunda série, estamos a falar de 1700 números, portanto estamos a falar de um aluvião. Ele vai começar por analisar os antecedentes histórico-sociais, portanto, de uma forma muito concisa, mas muito significativa, lembra-nos o que era a decadência da Primeira República naqueles últimos anos do regime, a corrupção, o nepotismo, a mediocridade, a desordem, os tumultos, a instabilidade política, e frisa que eram 31 os ministérios que, à data da saída da revista, 15 de outubro de 1921, tinham tomado posse desde 1910, e os golpes de Estado, e é importante salientar que 4 dias depois da Seara Nova sair a lume, temos a Noite Sangrenta. Portanto, o assinalar destes festiver permite-nos perceber a importância de que a Seara Nova se vai revestir no panorama em que surge. Depois mostra-nos também o voo de pássaro, mas enfim, um voo que plana muito alto e com grande proficiência, refere-nos naturalmente como principal antecedente da revista a Águia e a Renascença Portuguesa. Todos sabemos que da Águia e da Renascença Portuguesa saíram para a Seara Nova não só o António Sérgio e o Raul Proença, que são aqueles que dão a cara a polémicas com Pascoais, mas também o Augusto Casimiro e o Jaime Cortesão, que, embora tendo deixado o movimento nortenho, se mantêm mais próximos sempre da Águia. Tem sido sempre muito acentuada a dialética e as diferenças e até as polémicas, os antagonismos entre a Águia e a Seara Nova, mas penso que se tem esquecido muito aquilo que é comum. E desde logo o propósito de regeneração da República, que é um fator absolutamente decisivo num e noutro movimento. O Sr. André Gomes vai até ao ponto de considerar que a Seara Nova seria uma bifurcação ideológica da matriz aquilista. E o Daniel dá-nos aqui uma informação muito importante a este respeito. Lembra que em julho de 1921, portanto, 3 meses da revista da Seara Nova surgir, o António Sérgio, no Brasil, ainda admite a possibilidade da Águia e da Renascença Portuguesa servirem de suporte, através de uma reestruturação ou de uma reformulação, deste movimento que se queria lançar ou relançar. E dá-nos conta de uma reunião no Porto entre o Jaime Cortesão e o Câmara Reis e o Augusto Casimiro em representação da Seara Nova, e o Leonardo Coimbra e o Augusto Martins em representação da Águia e da Renascença. Felizmente ou infelizmente, não sabemos, não chegou a bom porto, porque não sabemos o que poderia resultar daí. Ainda neste aspecto, enfim, eu estou aqui apenas a salientar alguns pontos que me parecem muito importantes e que o Daniel naturalmente revela. As reações de simpatia e de esperança que os órgãos representativos do movimento operário na altura manifestam em relação à Seara Nova, a Casa CGT e da Batalha. E, por outro lado, a revista Pelagrei, que é também um importantíssimo antecedente da Seara Nova, e onde colaboram, além do António Sérgio de Couto, Proença, o Luís Ezequiel de Campos, que irá também ser uma figura muito importante no âmbito da Seara Nova. Há pouco em relação à decadência da Primeira República, com o pano de fundo em que se escreve a Seara Nova,
É importante referir que, salvo erro, Adão e Eva, uma peça de teatro do Jaime Curtição, creio que é o primeiro livro a ser publicado, se não é o primeiro, é um dos primeiros a ser publicado pela editorial da Serra Nova, e é precisamente um documento literário impressionante, o testemunho que dá destes tempos do escritor da Primeira República. Bom, o Daniel depois vai periodizar em 5 fases esta primeira série, vai identificar uma matriz, as linhas de força, os desvios, enfim, sem querer jogar com as palavras, vai identificar as tendências e as tensões e os dissensos e as dissidências. Não é? Depois há aqui uma nota que me parece muito importante, que para além de todo este rigor que o caracteriza, ele não perde nunca, não perde a noção de quão importante é o anedótico, ou o pintoresco, no meio desta exposição. E eu não resisto a ler aqui uma pequena passagem que mostra bem como o Daniel tem este sentido de ilustrar, com palavras que fazem ver a partir de factos, revelar ao leitor tanto ou mais do que aquilo que revelam nas suas sínteses de grande concisão e também inteligentemente alusivas. E sobre isso também já direi qualquer coisa. Por exemplo, a propósito de um ato eleitoral em 1945, e esta dialética entre os atos eleitorais e a ação da revista será constante, o Daniel diz isto. Na edição de 24 de novembro foi denunciada a escandalosa interferência da Igreja no ato eleitoral, sendo citado o jornal A Voz do Pároco da Freguesia de Nossa Senhora da Encarnação. E ele cita a Seara Nova, citando A Voz do Pároco. Os católicos devem votar por aqueles que defenderão os interesses da religião e da pátria. De ordinário são estes e só estes os verdadeiros amigos do povo, da ordem, da propriedade, da família. Como é evidente, não se pode votar pelos comunistas, os comunizantes, anarquistas, socialistas, bolchevistas, bombistas, ladrões, assassinos, etc, etc. É pecado mortal dar o voto a candidatos indignos e até pode carregar mesmo quem não for votar. Esta marca do anedótico surge com alguma frequência, enfim, também com grandes salas, ao longo destas 105 páginas do Daniel de Cassiano. Ele depois vai identificar, a partir do número inaugural da revista, os princípios da atuação da revista, a renovação da mentalidade élite portuguesa, o cariz de movimento de salvação nacional, que, aliás, é comungado com a AG e com a Renascença Portuguesa. O Pinheiro Gomes dizia que o propósito da Renascença Portuguesa era o de realizar nas almas a Revolução Republicana. E isso, na Seara Nova, traduz, por exemplo, nesta frase, creio que do Raul Proença: não concebemos nenhum esforço de redenção nacional sem uma espécie de conversão e de exaltação religiosa dos espíritos. O Daniel conclui muito assertivamente que perpassa pelas páginas da Seara Nova uma mística, um sentido de missão inclináveis. Estamos muito perto do ideário da área da Renascença Portuguesa, independentemente das personalidades que encarnam um e outro projeto. Eu penso que é aí que as fraturas surgem mais do que propriamente ao nível dos ideários. Depois há questões de acento tónico, naturalmente. Nós temos na Seara Nova uma via eminentemente racionalista e crítica, herdeira do cartesianismo, do iluminismo, enquanto que na Renascença Portuguesa encontramos uma razão aberta ao comércio com outros instrumentos museológicos, com a imaginação criadora, enfim, ou não fosse um movimento, sobretudo, de poetas. Na Seara Nova há uma prevalência, se é que não é um aspecto constitutivo, uma tendência socialista, reformista e liberal. Enfim, o marxismo também estava, historicamente, em termos de poder, estava a emergir, mas há essa distinção muito clara que é feita em relação ao comunismo, independentemente depois das tensões que mais tarde irão haver no seio da revista. Depois há uma preocupação muito forte com a questão económica na Seara Nova. Enfim, embora o socialismo aqui assuma naturalmente, se é liberal do ponto de vista político, é contra o liberalismo económico, o aspecto do pensamento económico da Seara, isso é evidente, e concilia depois, enfim, o aspecto igualitário com o aspecto da liberdade através de um cooperativismo não estatizante. Portanto, isto será uma marca muito forte do pensamento do António Sérgio, mais tarde, por exemplo, de um Agostinho da Silva, que aliás atravessa toda a sua obra.
E depois chegamos a um aspecto central no ideário ciereiro, que é aquilo que o Sr. Tomé Alcadia chamava a inquietação pedagógica. Eu penso que aqui, e aqui quero fazer um parênteses, penso que aqui a marca ciereira no Daniel é muito forte, não só porque ele foi toda a vida um homem da educação e do ensino, e foi professor em circunstâncias muito diversas, em Portugal, no estrangeiro, em graus de ensino diferentes, ou níveis de ensino diferentes. E aqui queria deixar uma preocupação, uma nota de preocupação. Enfim, que eu acho que preocupa alguns dos amigos do Daniel. Estão-me a dizer que tem 5 minutos, mas isto tem que ser de qualquer forma. O Daniel, há 20 anos, propôs à Câmara de Setúbal, cidade que é a alma mater dele, a doação de uma coleção, um acervo relativo tendente à formação do Museu da Educação, que hoje vai em cerca de 2.000 peças, não se limita a documentar a instrução, pretende documentar a educação em todos os seus azimutos, entrega, se a memória não me atraiçoa, 60 obras, ou 80, coisa do século XVIII, e como eu disse, portanto, são 2.000 peças. Penso que ao longo de 20 anos as negociações foram arrastando, nunca houve uma recusa formal da Câmara de Setúbal. Os últimos comportamentos, as últimas atitudes, se forem interpretadas como declarações tácitas, parecem ir no sentido da recusa. E penso que era importante, e queria deixar este apelo à Câmara de Setúbal, penso que não está aqui representado, mas talvez alguém possa fazer chegar esta mensagem. Seria bom, naturalmente, que esta proposta do Daniel pudesse ser aceita, e caso não pudesse ser aceita, que pudesse clarificar esta situação, porque talvez outro conselho, eu com pena falo, porque moro no Conselho Limítrofe de Setúbal, a Sesimbra, mas talvez outra Câmara, outra população e o país em geral possa beneficiar deste acervo. Bom, neste momento devo ter 4 minutos e, portanto, vou ter que fazer aqui alguns saltos. Não vou poder falar dos faits divers ou dos tópicos que eu salientei nas diversas fases da revista. Portanto, o Daniel considera uma primeira fase para até 26, com a instauração da ditadura militar, uma segunda fase vai até 39, o eclodir da Segunda Guerra Mundial. É a altura em que o António Sérgio e outros membros da Seara abandonam a revista e vão formar o Núcleo Pedagógico André Quintal. O Daniel vai referindo aspectos muito importantes da vida da revista, portanto, o aspecto da administração, que esteve durante décadas a cargo de Câmara Reis e que é motivo de fortes críticas de muitos xereiros, ao ponto do António Sérgio dizer qualquer coisa como isto. É um santo moço, mas a administrar é um desastre. Portanto, esta vai ser um vetor que vai acompanhar a essência da revista, grandes dificuldades financeiras, que são agravadas muitas vezes pelas ações da censura, também com a apreensão de obras editadas. Portanto, aqui poderia falar, e o Daniel interessa muito isso, naturalmente, a ação editorial da Seara Nova, que é um instrumento do propósito educativo. Quantos minutos é que é neste momento? 2 minutos, muito bem. Depois temos uma fase que vai de 59 até 74, em que se assiste a uma renovação editorial e gráfica da revista, em que há um acréscimo significativo, um aumento considerável do peso relativo dos colaboradores de formação artística e comunista, mas aqui ainda temos uma coabitação em termos razoavelmente harmoniosos destas duas linhas. E aqui há um aspecto muito importante que importa salientar: a revista passa de 700 exemplares no início de 59 para 20.000 exemplares de tiragem em abril de 74. Portanto, há um crescimento muito grande da revista, apesar de uma forte ação repressiva da censura. Depois há uma quinta fase de 74 a 84, portanto, pós-25 de abril, em que a linha comunista vai acentuar a sua hegemonia. E depois temos já nos anos 80, na segunda metade, uma nova fase que corresponde já a uma segunda série. Enfim, eu não vou referir isto. Queria só, para terminar, dizer, isto é muito importante, isto é o mais importante, realmente, como é que o Daniel chega a estas 105 páginas, que são apenas o embrião de um grande livro que ele um dia certamente nos dará sobre a Seara Nova. Enfim, o volume, por exemplo, tem as polémicas da Raul Proença, que são quase 1000 páginas. Ele consultou 25 pólogos na altura, eram os que estavam disponíveis, para, naturalmente, socorrer manuscritos e daqueles escritos. E aqui o aspecto, a importância da correspondência, que é um aspecto já que hoje foi frisado, é determinante.
naturalmente também impressos, a consulta de uma impressionante bibliografia de centenas de livros, folhetos, artigos assinados e não assinados em periódicos, enfim, são páginas e páginas e páginas que atestam um labor e um escrúpulo de exaustividade, de rigor e de isenção que fazem dele um caso raro, se não único, na investigação portuguesa. E depois um outro aspecto muito importante desta entrada são os bosqueios analíticos, em que ele nos dá conta das polémicas que marcaram a revista, dos inéditos que ela publicou, do Trassalume, os inquéritos, os dossiês, e depois o rol dos autores e a atividade editorial. E no rol dos autores e na atividade editorial temos surpresas, encontramos nomes que se calhar não pensávamos ver, publicados na Seara Nova, tendo em conta um prejuízo ou um preconceito que ao longo dos anos fomos formando a Seara Nova. E este verbete, esta entrada de Daniel, permite precisamente isso mais uma vez. Também já fui aqui apontado, desfazer ideias feitas, mal feitas, corrigir, reavaliar, ponderar e progredir. Por tudo isso nós estamos infinitamente gratos ao Daniel por isso e por muito mais, mas só por isso já a nossa gratidão é imensa. Obrigado, Daniel.